Porque uma coisa que me chocou nesse final de semana foi o primeiro-ministro da Singapura deu uma fala para a população, para todos, sobre isso que está acontecendo no mundo agora, as tarifas de Trump, etc, etc. E, gente, é de uma clareza e de uma lucidez, mas também é importante para a gente saber aonde que a gente está pisando, gente. Então, bora ver aqui. Eu sou a Carol Zócoli Brócoli, bem-vindos a esse canal. Sou comediante, eu também sou formada em filosofia. Então, nesse canal, eu procuro pensar um pouco sobre o que está acontecendo nesse mundão de meu Deus e rir um pouco também, gente, porque tá foda. Tá em inglês, né? Ele vai falar em inglês. E eu vou devagarzinho também, falando para quem estiver só ouvindo. Não se preocupe que eu vou parando também e dando uma tradução. Porque é um vídeo de 5 minutos só, é curto. My fellow Singaporeans, I've said before that the world is changing in ways that will disadvantage small open economies like Singapore. Some had previously... Ele está dizendo que o mundo mudou, e o mundo mudou de uma maneira que vai prejudicar economias pequenas e abertas como a da Singapura. A Singapura é uma ilha, né, se não me engano? É uma cidade-estado. O país inteiro é uma cidade-estado. Então é pequeno, né? Mas eles têm muita tecnologia, eles exportam muita tecnologia, né? question this assessment. But the recent Liberation Day announcement by the US leaves no room for doubt. Falou que o anúncio das tarifas, né, do Trump não deixou dúvida de que a coisa mudou. E o Trump chamou Dia da Libertação, o dia que ele anunciou as tarifas, como se fosse a Dia da Libertação dos Estados Unidos, das garras dos países abusadores deles, entendeu? E aí a galera já tá fazendo aqui a galera dos outros países já tá fazendo piada assim, tipo assim, foi a Dia da Libertação do Trump, né, dos Estados Unidos, porque ninguém mais vai querer fazer negócio com os Estados Unidos, né? It marks a seismic change in the global order. The era of rules-based globalization and free trade is over. Bom, ele falou, mudou totalmente a ordem global. O período de livre comércio que está sobre regras né, organizadas, esse livre comércio, que com essas regras, acabou. We are entering a new phase, one that is more arbitrary, protectionist, and dangerous. A gente está entrando numa nova fase, mais arbitrária, ou seja, né, mais tirana, mais protecionista e perigosa. For decades, the US was the bedrock for the free market economies of the world. It championed free trade and led efforts to build a multilateral trading system. Está falando que os Estados Unidos foi um pilar desse sistema de livre comércio do mundo, ele liderou isso, né, por muito tempo. Anchored by clear rules and norms, where countries could achieve win-win benefits through trade. This WTO system brought unprecedented stability and prosperity to the world, and to the US itself, to be... Está dizendo que esse sistema ele trouxe muita prosperidade para o mundo, né, com esse livre comércio, inclusive para os Estados Unidos. Clear the system is not perfect. Singapore and many others have long called for reform to update the rules and to make the system better. But what the US is doing now is not reform. It is abandoning the entire system it had created. Ele está dizendo o seguinte, é claro que o sistema poderia ser melhorado e a gente poderia reformar o sistema, esse sistema de livre comércio mundial. Mas o que os Estados Unidos está fazendo, eles não estão reformando, eles estão abandonando todo o sistema que eles mesmos criaram. Its new approach of reciprocal tariffs, country by country, is a complete rejection of the WTO framework. Então, assim, esse negócio de tarifar país por país é totalmente contrário a esse esquema do livre comércio mundial. The US has placed Singapore in the lowest base tier with a tariff of 10%. So the direct impact on us may be limited for now. Ele disse que a Singapura vai levar só 10% de tarifa, então, por agora, ele diz que vai ficar tudo bem para a Singapura. But there are wider and more profound consequences. If other countries adopt the same approach as the US, Ele está falando que vai ter muitas consequências se os outros países começarem a fazer da mesma forma
colocar tarifa país por país. Abandoning the WTO and trading only on their own preferred terms, country by country, it will Aí cada país vai ter os seus termos, né? Essa regra mundial vai acabar, né? Cada país vai ter os seus termos. spell trouble for all nations, especially small ones like Singapore. We risk being squeezed out, marginalized, and left behind. We can also expect a strong global response to America's tariffs. Ele está dizendo que em um mundo onde quem pode mais grita mais, que países pequenos e economias pequenas como a Singapura vai se ferrar, né? E aí ele está dizendo, a gente também pode esperar uma forte resposta do mundo a essas tarifas dos Estados Unidos. Então vai mudar, as coisas vão mudar. Singapore has decided not to impose retaliatory tariffs. But other countries may not exercise the same restraint. Ele falou que a Singapura não vai colocar a tarifa de volta, mas ele falou, outros países podem não fazer o mesmo que a gente está fazendo, eles vão retaliar. The likelihood of a full-blown global trade war is growing. The impact of the higher tariffs, plus the uncertainty of what other countries may do next, will weigh heavily on the global economy. Essa incerteza, essa insegurança do que vai acontecer, o que cada país vai fazer, vai pesar muito na economia global, ele está dizendo. International trade and investments will suffer, and global growth will slow. Singapore will take a bigger hit than others because of our heavy reliance on trade. The last time the world experienced something like this was in the 1930s. Ele está dizendo que a Singapura é um país que vive de comércio com os outros países. É a economia deles, eles vivem de exportação. E aí ele está dizendo que eles vão tomar uma porrada. Ele está falando, a última vez que isso aconteceu foi nos anos 30, 1930. Trade wars escalated into armed conflict and eventually the Second World War. Guerra tarifária, guerra comercial levou à Segunda Guerra Mundial. No one can say how the current situation will unfold in the coming months or years. But we must be clear-eyed about the dangers that are building up in the world. Global institutions are getting weaker. Ele está falando, a gente tem que ficar esperto com o que está acontecendo no mundo. As instituições globais estão mais fracas. International norms are eroding. As normas internacionais estão indo pro saco. More and more countries will act based on narrow self-interest and use force or pressure to get their way. Tá falando que daí cada um vai ser cada um por si, aí cada um vai querer usar a pressão e vai querer, né, usar a força, ao invés de fazer esse livre comércio, essa coisa mais racional. This is the harsh reality of our world today. We will stay vigilant. We will build up our capabilities. We will strengthen our network of partnerships with like-minded countries. Ele falou que eles vão se fortalecer, eles vão firmar a rede de parceria que eles têm com os outros países, que eles vão segurar a onda, né? Ele tem que dar uma positividade pro povo, né? We are more ready than many other countries with our reserves, our cohesion, and our resolve. Ele disse que eles estão muito mais preparados que vários países, porque eles têm reservas, eles são coesos. But são we must determinados. brace ourselves for more shocks to come. The global calm and stability we once knew will not return anytime soon. Aí ele está dizendo que temos que nos preparar para tempos difíceis, porque aquela estabilidade global que a gente vivia não vão voltar tão cedo. Não. We cannot expect that the rules which protected small states will still hold. I'm sharing this with you so that we can all be mentally prepared. Tá falando, tô falando com vocês aqui, porque daí pra gente ficar mentalmente preparado. That we will not be caught off guard. Let us not be lulled into complacency. The risks are real and the stakes are high. O risco é The real. road ahead will be harder. But if we stay resolute and united, Singapore will continue to hold its own in this troubled world.
Ele dá um sorriso no final, coitado, né? Tá desesperado. Esse aí, ele tá dizendo, ó, temos tempos difíceis à frente, mas se a gente ficar coesos, se a gente ficar junto, se a gente lutar, a gente vai sair dessa porque a gente tem como. Então é isso que ele tava dizendo. E eu achei isso de uma... É muito curioso, né? Você ver assim, um líder de Estado falar de uma maneira tão clara e tão sensata, né? A gente não tá acostumado aqui na América Latina, na América inteira, né? Vamos dizer. Fora Canadá, né? E assim, é uma clareza, tipo assim, realmente, gente, eu fiquei pensando muito nisso. Porque eu acho que a gente fica, pelo menos eu tava, a gente fica em contato com essas notícias e fica sabendo e fica vendo tudo que tá acontecendo. Mas eu acho que tem como se fosse assim, uma rede de proteção que a gente parece que às vezes evita ver mesmo. E eu acho que esse cara, ele, com essa fala de 5 minutos, eu acho que ele fez assim, ó, gente, mudou tudo mesmo. Mudou. E a gente não sabe ainda para onde vai, entendeu? Então é hora de, gente, segurar as economias, né? Não gasta com besteira não, viu, gente? Só com super chatos aqui para mim. Segurar e calma, muita calma nessa hora, gente, porque cabeças vão rolar. Se forem cabeças tipo laranja, aí a gente resolve, né? Se bem que eu acho que mudou tudo mesmo, porque os Estados Unidos saiu. Porque assim, mesmo que o Trump sair da presidência um dia, que a gente não tem certeza se ele vai sair um dia, mesmo se ele sair um dia, os Estados Unidos não. Acabou. E aquela posição que os Estados Unidos tinha no mundo, ela não vai mais voltar ao que era antes. Não tão cedo. Não tão cedo. E eu não acho que o americano vai saber votar bem. Eu não sei, vamos ver. Mudou, porque os Estados Unidos saiu da cena e eu acho que às vezes pode até mudar para melhor. Tenho visto uma movimentação dos países. O Canadá, México, a Europa, até a Austrália, se virando sem os Estados Unidos, começando a se virar sem os Estados Unidos, começando a União Europeia tá falando com a China. Um negócio que não era muito comum, né? Não era muito esperado. Eu acho que o mundo vai ter uma reorganização sem os Estados Unidos. Eu acho que o BRICS vai ser um exemplo dessa reorganização. Eu acho que o BRICS tem muita chance de o BRICS ser o responsável pela desdolarização do mundo. E, gente, é BRICS. É BRICS, ó. Brasil é o B do BRICS, é o primeiro. E a gente, Estados Unidos, ó, tchau. Não vem querer fazer golpe aqui, não vem encher o nosso saco, não. Aqui é China, pessoal. Ni hao, né? Como é que fala? Oi, ni hao, não é isso? Aprender mandarim logo mais.